rapidinha sobre alguns pais que tem na Bíblia, né? Então, o versículo que eu trouxe é Provérbios 27, que diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos, né? Então, a Bíblia está repleta de histórias de pais, sobre famílias, sobre bênçãos e provações que esses pais viveram na Bíblia, né? Não é nenhuma história da Bíblia o cara tem a vida dele 100% perfeita ou 100% feliz, né? Jesus disse que nós teríamos, no mundo teríamos aflições, né? E alguns desses exemplos que eu vou passar aqui, esses pais tiveram aflições, né? Mas acima de tudo, eu creio que Deus, o Pai, e Ele ajuda em todas essas histórias. E Ele ouve as nossas orações e os desejos dos nossos corações, né? Então, o primeiro pai que eu queria trazer para vocês aqui é Adão, que foi o primeiro homem da Bíblia, né? Ele foi o primeiro pai, então ele não tinha outro exemplo, ele não sabia como ser pai. O único exemplo que ele tinha era Deus, que tinha o criado, né? Tanto é que depois ele sofreu uma tragédia, que Caim acabou matando Abel, que eram filhos dele. Mas o que aconteceu? O pecado, quando a mulher foi enganada pela serpente, que teve a queda do homem, a partir daquele momento lá, toda a civilização humana começou a sofrer com o pecado, através do pecado de Adão. Mesmo assim, ele sofrendo com a morte do filho dele, que foi matado pelo próprio irmão, o exemplo de Adão nos ensina a todos os pais sobre as consequências dos nossos atos e escolhas, né? O que Adão escolheu de ter errado acabou trazendo sobre nós o pecado, que até hoje nós temos essas consequências sobre as nossas vidas, né? Então, sobre a importância da obediência aos mandamentos de Deus. O segundo pai que eu queria trazer aqui é sobre Noé, né? Noé foi um homem justo que viveu na época que o mundo estava em total perdição. E tanto que Deus chegou ao ponto e falou assim: eu vou acabar com a civilização. Chamou Noé e falou: Noé, aquela doença tem uma história de doido, né? Faz uma arca assim, passou as medidas como deveriam ser, que você vai levar um casal e cada animal na sua arca. E aí Noé foi tido como doido, como maluco, mas ele teve o apoio da sua família, né? Não no princípio, mas teve depois seus filhos, suas noras, o ajudaram a construir a arca. Depois a gente vê na Bíblia que conforme começou o dilúvio, as pessoas que chamavam ele de doido batiam lá para entrar, mas não tinha como mais voltar atrás, né? Então, apesar do estado decadente que a humanidade vivia, ele prosseguia com uma fé e confiança fervorosa em Deus. Ele não era um homem perfeito, mas fez tudo para proteger a sua família. E com coragem, conseguiu obter o objetivo. Apesar das suas imperfeições, que cada um de nós temos, nós podemos aprender que, como Noé, nós devemos proteger e cuidar das nossas famílias, porque elas são os nossos maiores bênçãos. E vê-los felizes e protegidos é uma coisa que a gente anseia demais, né? Os pais principalmente, né? Aí o terceiro homem que eu queria trazer aqui é Abraão. Abraão, ele foi pai de Isaac quando ele tinha 100 anos de idade. Sara tinha 90. Então, para hoje, para a nossa civilização, é um negócio meio besta, né? Você vê a pessoa com 100, 90 anos tendo filhos, né? Mas naquela época era comum. E Sara, quando teve o filho, quando o anjo veio anunciar que daqui a um ano ela estaria grávida, ela riu, né? E aí até o anjo reprimiu: por que ela está rindo? Não confia em Deus. E Abraão sempre foi confiante em Deus, perseverou, até que Deus provou Abraão dizendo assim: eu quero o seu filho em sacrifício. Abraão foi, levou, e na hora de matar o filho em sacrifício a Deus apresentou um cordeiro e salvou Isaac. Então, ele foi testado na sua fé, e por isso foi recompensado com a responsabilidade de ser um pai e líder das nações dos judeus. Hoje, os hebreus por aí são tudo descendência de Abraão.
Então Abraão, na sua fraqueza, tinha momentos que confiava em si mesmo do que nos conselhos de Deus, mas apesar disso, ele tinha qualidades que ainda hoje são muito exemplo para nós. O quarto homem, Isaac, o filho de Abraão. Isaac poderia ter vivido uma vida de ressentimento devido ao seu pai ter oferecido como sacrifício ao Senhor. Ele poderia ter ficado assustado com a responsabilidade de seguir as pegadas do seu pai, né? Muitas vezes a gente tem lá, o meu pai é isso, e ele tem aquela responsabilidade de seguir, e ele não teve esse medo não, ele foi para cima. Ele deu o melhor de si e tornou-se um dos pais mais adorados da Bíblia, tendo gerado 2 filhos muito conhecidos, que é Esaú e Jacó. Quinto pai, Jacó, um dos filhos de Isaac, que hoje é o pai das 12 tribos de Israel. Jacó foi um homem que confiava no seu intelecto, mais no seu intelecto do que em Deus. E com a ajuda de Rebeca, sua mãe, ele enganou o pai e tomou a primogenitude, que seria do seu irmão Esaú. E ele foi pai de 12 filhos, que posteriormente fundaram as 12 tribos de Israel. Quem assiste a novela 10 Mandamentos vê lá as 12 tribos, são os filhos de Jacó. Ele favoreceu mais o seu filho José, porque ele era o queridinho, né? E José acabou sendo vendido para o Egito, e tem uma história também muito legal, depois se vocês quiserem procurar na Bíblia. Através do seu exemplo, podemos aprender, o exemplo de Jacó, podemos aprender que Deus trabalha na nossa obediência, apesar da nossa desobediência, para levar o efeito de seu plano a todos nós. O sexto pai que eu queria trazer para vocês era Moisés. Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também se tornou uma figura paternal para o povo hebreu, né? Porque depois que José, filho de Jacó, foi governador do Egito, o faraó escravizou o povo do Egito por 400 anos. E Moisés veio ser o libertador desse povo que via maravilhas e acabava ainda desobedecendo a Deus, sendo ingratos a Deus, né? E o exemplo de Moisés nos ensina que, mesmo em momentos de provações e dificuldade pareçam demasiadas demais, elas podem ser ultrapassadas quando estamos caminhando com Deus. Porque foi Moisés que Deus abriu o mar vermelho para que a multidão passasse em terra seca. O sétimo pai que eu trazer para vocês é o rei Davi. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi teve muitos filhos, inclusive teve um caso triste, que um dos seus filhos se apaixonou pela irmã, Tamar, e acabou estuprando a irmã. Mas por quê? Porque Davi era um pai ausente. Davi estava tão preocupado em conquistar terras, conquistar poder, que acabou abandonando os seus filhos. E depois ele perseguiu o filho Absalão, disse que ia matar o pai, porque o pai tinha sido ausente. E durou 11 anos essa perseguição, até que Davi acabou matando o próprio filho. Mas o interessante é o seguinte, que muitas vezes nós deixamos nossos filhos de lado, colocamos foco em em crescimentos econômicos, em outros tipos de crescimento, outros tipos de foco, e deixamos de brincar com nossos filhos, deixamos de ver nossos filhos crescerem. Eu até vi um cara um dia comentar o seguinte, que quando o filho é pequeno, ele chora para ficar com o pai. E depois, quando os pais são velhos, eles choram para ficar com os filhos, porque não tem esse vínculo de quando é criança. Então, isso é muito importante, ter esse vínculo de pai e filho desde pequeno. Então, depois Davi teve seu filho Salomão, que foi o homem mais sábio da Bíblia, e a mudança, com tudo que ele viveu, ele acabou aprendendo. E com Salomão se tornou o homem mais sábio da Bíblia. E aprendeu com seu pai Davi e tornou-se um grande homem de fé e os melhores reis de Israel. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Hein? Depois, o oitavo pai, o penúltimo, é José, o pai terreno de Jesus. José foi um homem de fé, porque Jesus não era filho dele. Jesus foi o filho adotivo dele, que Jesus era o filho de Deus. E o anjo disse para ele: José, você vai cuidar de Jesus.
contou toda a história de Maria estaria grávida do Espírito Santo, e José foi um pai exemplar, cuidou do filho, ensinou o ofício para ele de carpinteiro. José cresceu, a gente fala, né, na barra da saia de José, né? E José foi um grande exemplo para ele. A Bíblia trata José como um homem justo, e com certeza Jesus Cristo via ele como um homem honesto e carinhoso. E o último pai que eu vou trazer aqui, com certeza todo mundo conhece, é Deus, o Pai de todos. É a primeira pessoa da Trindade, o Pai, o Criador de todas as coisas, através do seu Filho, Jesus, que a gente aprendeu a saber que ele era filho, em João 3,16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é a fonte constante de força, coragem, sabedoria, que nos fortalece em momentos de fraqueza e que nos enche o coração de felicidade sem igual. Podemos muito aprender com exemplos desses pais famosos da Bíblia. Aprendemos que quando caminhamos lado a lado de Deus, nós vamos ter força e capacidade para ajudar nossas famílias e ultrapassar todas as provações. Os filhos irão crescer olhando o exemplo de seus pais como homens tementes a Deus, que os amam de todo o seu coração. Então, meus amigos, meus irmãos, quando a gente deixa de dar atenção para o nosso filho, tem sempre alguém disposto a dar, viu? Tem aí internet que está aí jogando um monte de tranqueirada na mão deles. Vocês bobear um pouquinho, eles estão vendo qualquer porcaria, vendo Felipe Neto, vendo, não sei, Lucas Neto, que está só colocando besteira na cabeça dos seus filhos. Por isso que é interessante esse vínculo, pai e filho, crescer junto, jogar um joguinho junto. Se tiver aquele eu cheguei em casa cansado, tenha um pouquinho de força, para que seu filho cresça espelhando-se no pai. Pastor, faz uma oração. Feliz de ter muitos pais. Há algum tempo, as professoras reclamavam a ausência dos pais nas reuniões, né? Quando a gente vê quantos pais eram, é mais importante ainda para o seu filho. E eu só quero falar uma realidade de um pai, ele nunca troca o filho. Às vezes a gente vê o pai com o filho com dificuldade com o comportamento do filho, a gente vê o pai com o filho deficiente, com algum problema de saúde muito grave, a gente vê o pai com o filho que é assim, a cara dele mesmo, né? A pessoa fala que quando é bonitinho, fala que parece com a mãe. Mas se chegasse alguém e falasse assim, olha, eu tenho aqui um menino muito bonitinho, um menino perfeito, um menino educado, então você deixa o seu filho aqui e leva esse. O que você diria? Na mesma hora, não, esse não é o meu filho, né? Então o pai nunca troca o filho. Agora o pai deve tomar muito cuidado, porque o filho, de tanto o pai faltar, acaba não fazendo falta. E o filho procura um pai. Isso é triste, mas é real. E todos os pais devem acordar para isso. Eles procuram um referencial por causa da ausência do pai. Ele quer chamar de pai vô, ele quer chamar de pai o amigo da mãe. Eu passei por essa experiência quando eu era solteiro, tinha uma amiga que era mãe de um filho de pai ausente. E toda vez que eu chegava, ele falava assim, eu posso chamar de pai? Eu falei, não pode, né? Porque eu não sou seu pai. Mas ele era mais, eu preciso de alguém para chamar de pai. E eu chamava ela e falava assim, olha, o pai dele era um conhecido nosso. Falava, traga ele aqui, deixa o seu filho ter alguém para chamar de pai. Por mais que vocês não se entendam, esse menino não pode chamar todo mundo de filho de pai. Mas você pode resolver o problema dele, ele precisa, está clamando por isso. Por mais difícil que seja para você, você diga para ele, olha,
esse é o seu pai, esse é o seu filho. É uma experiência difícil de ter presenciado para mim, mas que falou comigo no início. Quando nasceu meu filho, eu fiquei dando banho nele, cuidando dele, e eu fiz isso primeiro que a mãe dele, cuidar dele. Quando o enfermeiro e o médico saíram com ele, eu corri atrás, não tinha medo de que trocasse meu filho. É um medo bom, mas a gente escuta histórias, eu fui atrás, né? Para conferir se eu vi aquele mês que eu tinha visto nascer. Tudo isso porque em algum momento eu vi que o filho, ele é mais fácil o filho perder o pai do que o pai confundir o filho e perder o filho. Eu sei disso, mas todos nós devemos saber disso e não esquecer disso e viver com isso no coração, né? Eu quero que meu filho não se esqueça que ele sempre me chama: Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é perfeito Pai, nós não somos pais perfeitos. E mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o pior pai dessa história que o João Paulo contou. Mas mesmo assim o Senhor o amou, teve misericórdia dele, que o Senhor conteve no nosso coração também e nos conceda a graça de permanecer sendo pais e nunca esquecidos, sempre lembrados e celebrados. Nesse mundo que tem pouco pai, e os pais estão sendo esquecidos. Muitos querem dizer que nem precisa de pai. Quem precisa de um pai? Mas nós sabemos que precisamos do pai, tanto que precisamos do Senhor e clamamos pelo Senhor, nosso Pai. Por isso nós te agradecemos e pedimos a bênção do Senhor sobre cada pai aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.